Dando sequência à reflexão anterior concernente à soberba, eu desejo trabalhar um pouco mais esta temática e ensejá-la. Visualizando o texto bíblico, Tiago, capítulo 4, versículo 6, a palavra do Senhor é muito clara. Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Tiago faz esta leitura, né? Esta leitura da soberba, né? Dentro do contexto bíblico, Tiago deixa bem claro que o Senhor repugna a soberba, né? Repugna a soberba. Na reflexão anterior, trabalhamos alguns aspectos, né, da soberba no contexto medieval e também no contexto da Renascença, no contexto moderno, no contexto contemporâneo. Essa visibilidade da soberba é muito complexa, pois necessitamos de um mecanismo de análise. Dentro de um arcabouço ético. Logo, este elemento, esta sintomatologia social altamente complexa e às vezes excêntrica, ela fica na contramão da existência, né? De vez em quando estamos nos confrontando com esta sintomatologia, com esta manifestação, né? A soberba. Thomas Hobbes, filósofo do século XVI, século XVII, ele fez uma análise do ser humano, né? Do homem concreto. E Hobbes chegou a uma conclusão, que o homem é o lobo do próprio homem. O homem é o lobo do próprio homem. Ou seja, no pensamento de Hobbes, o inimigo do homem é o próprio homem. Né? O inimigo do homem é o próprio homem. Janine Ribeiro faz uma análise deste comportamento dentro do arcabouço filosófico de Hobbes. Ele chega a uma conclusão, que o homem tem um apetite do homem, ou seja, não tem fim, ou seja, o apetite do homem é quase que não há como você diluir, né? Não há como você diluir, o apetite é insuportável, é um apetite voraz, né? Um apetite voraz. O homem tem sempre um apetite de insatisfação. No contexto de Janine Ribeiro, o apetite do homem é de profunda insatisfação. O homem está sempre insatisfeito. O homem nunca concorda muito com algumas coisas, né? O homem está sempre com uma insatisfação voraz, né? E às vezes veloz, né? Uma volúpia, né? Ou seja, uma insatisfação muito ferrenha, muito veemente, muito contundente. Dentro desse contexto de Janine Ribeiro, articulando Hobbes, o homem é o lobo do próprio homem, e a existência humana é uma grande gladiação, né? Há uma gladiação aí violenta. O homem está matando o outro ser humano, ou seja, o homem matando o outro homem. Então, dentro do contexto de Hobbes, há uma busca desenfreada pelo poder. E o homem, na sua ganância, ele almeja o poder. Seguindo o contexto de Hobbes, Orson Welles dirigiu um filme intitulado Soberba. E neste filme, o protagonista, né, o personagem central do filme, no momento do apogeu do poder e da riqueza, ele alimentava esta soberba, menosprezando
coisas simples. E este personagem, né, no filme de Orson Welles, ele protagonizava de forma muito evidente e muito contundente a soberba. A soberba. E já envelhecido esse personagem, que era muito soberbo, ele começa a fazer uma reflexão na sua vida. E entra numa grande crise, né? Uma depressão. Ele começa a viver e analisar e visualizar e vislumbrar o lado dramático da vida, ou seja, a velhice. Ele já está velho, faz uma reflexão agora e tenta buscar a humildade, mas não conseguindo mais. Ele provoca, instiga um suicídio, né? E o personagem no filme de Orson Welles, ele pratica o suicídio, ele termina a sua existência de forma melancólica. Este é o fim do soberbo. Pois o soberbo, ele não se socializa. O soberbo está sempre andando no degrau maior da existência, né? No degrau maior da existência. E terminando esta reflexão, já ensejando a reflexão, eu desejo trabalhar uma música de Cazuza, Ideologia. Onde Cazuza faz uma análise, né? Ele faz uma análise da burguesia carioca, e ele faz uma reflexão desta burguesia carioca, ou seja, dessa burguesia carioca. Ele chegou à conclusão que a burguesia fede. Então, há uma soberba enxedrada dentro desta burguesia. E para Cazuza, a burguesia realmente fede. A burguesia quer ficar mais rica. Dentro deste contexto, a música Ideologia, Cazuza faz uma reflexão e chega a uma conclusão. Qual? A burguesia quer ficar mais rica. Enquanto existir burguesia, não haverá ideologia. Analisando este contexto da música Ideologia de Cazuza, e fazendo uma reflexão em Hobbes, em Orson Welles, o filme Soberba, e fazendo uma reflexão em Thomas Hobbes, né? O homem como o lobo do outro homem, chegamos a uma conclusão, que a soberba, ela é venenosa e ela é uma peçonha para a sociedade, principalmente para a sociedade cristã. E dentro deste arcabouço, deste escopo, quando Cazuza canta e ele declama poeticamente que a burguesia fede, ele está, na verdade, repugnando a soberba da burguesia carioca, né? A soberba da burguesia carioca, que era uma burguesia para Cazuza podre. E retomando o contexto bíblico, retomando Tiago 4:6, o Senhor é muito claro ali, né? Transliterando as palavras do Senhor Jesus, Tiago declara explicitamente, ou seja, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Então o caminho para provocar, ou promulgar, ou deliberar uma ruptura com a soberba é, na verdade, conhecê-la e trabalhar alguns pontos dentro da soberba e provocar, ou na verdade, fazer uma cirurgia e articular um elemento ético, E o preâmbulo ético do cristão é a Bíblia Sagrada, é a Palavra de Deus. Então, eu termino aqui. O melhor caminho para romper com a soberba é, cada dia, cada vez mais, conhecer um pouco mais a Palavra do Senhor. Graça e paz.